Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Com Base em Quê? Hoje a gente vai discutir um tema que é conflito entre gerações. Talvez seja este o momento em que muitas gerações, pelo menos 4 gerações, estão trabalhando dentro de uma mesma organização. E aí, por certo, há diferenças culturais, diferenças de criação, diferenças de tempos, de estilo de liderança, por exemplo, e isso pode causar algum tipo de fricção nas interações entre profissionais que estão há muito mais tempo no mercado e há profissionais que estão chegando no mercado de trabalho. Então, o nosso tema aqui é justamente como que as empresas podem lidar com essas fricções, porque não é um tema que é exclusivo de um departamento. Aqui é um tema multidisciplinar e também as consequências são sentidas ao longo de toda a organização. Comigo aqui estão o advogado Lucas Frelich e o advogado Rodrigo Duflo, que têm experiência no tratamento desses temas em organizações e vão conversar aqui comigo sobre o que se pode fazer, né? Aqui o RH, time de compliance, enfim, o que se pode fazer para bem lidar com essas fricções. Então, começo aqui. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Estamos diante de um problema geracional aqui, né? O que você vê nesse problema? Como é que isso chega até você? E o que você entende como as características principais dessa fricção entre gerações que se encontram no ambiente de trabalho? Primeiro, boa tarde, Renato, boa tarde, Rodrigo. É sempre um prazer estar aqui. Esse tema é um tema que ele não é tão novo, né? Ele é novo, mas não tão novo mais. Mas a gente percebe que nos últimos, talvez, 2 anos, os conflitos geracionais em torno da geração Z, eles tiveram um aumento significativo dentro das organizações. E geralmente, para nós, a gente consegue observar isso bem, sendo uma empresa que faz a gestão de canais de denúncia de diversas empresas, no Brasil inteiro, de diversos ramos e portes, e desde talvez, meio de 2024, final de 2024 e todo 2025, a gente sentiu que esse problema de conflito entre as gerações, ele ganhou escala, né? E ele começou a crescer cada vez mais. Por quê? Porque nas empresas que já têm a ferramenta do canal de denúncias, que realmente é utilizado, e os funcionários sabem da existência, sabem como utilizar e para que utilizar, a gente notou um aumento muito grande de denúncias, principalmente relacionadas a assédio moral, de gestores com essa geração Z. E aí que a gente começou a isso aconteceu com 1, com 2, com 3, agora está acontecendo com todas as empresas, né? Empresas que não tiveram algum tipo de problema, algum tipo de conflito relacionado à gestão e a questão das lideranças que são ali, talvez até baby boomers, geração Y, millennials, com a geração Z, né? Então, assim, empresas que não tiveram ainda, certamente vão ter nos próximos anos. E só para complementar também, né, o pessoal aí, terminando a discussão, acho que esse ponto, né, Lucas, que você bem trouxe em relação aos conflitos entre gerações, me parece que com o uso também de tecnologia cada vez maior, né, e isso torna, digamos assim, os gaps muito maiores até, e em períodos mais curtos. Acho que até somando em relação ao que você bem colocou, né, hoje a diferença de 2015 para 25 é muito maior do que de 2005 para 2015, e assim 95 e 2005. Então, né, se for ver intervalos de 10 anos, mais ou menos, as mudanças são tão grandes na forma de trabalhar, no uso de tecnologia, e nas gerações, né, nas pessoas. Acho que esse ponto também a gente tem que levar em conta, então, esses gaps cada vez menores, né? Isso, digo assim, certeza. De tempo menores, mas maiores de percepções, talvez, né? Não, exatamente.
Porque, vamos lá, se a gente pensar alguém que está no início ali da geração dos millennials, né, de 81 até o final de 96, entre a própria geração tem uma diferença muito grande de como lidar. Então, entre alguém que está no início da geração Z, ali em 97, por exemplo, e alguém que nasceu em 2005 e está entrando no mercado de trabalho agora, já existe uma diferença muito grande, né? Porque eles pegaram momentos diferentes, tanto de tecnologia quanto de percepção do próprio mercado de trabalho, né? Só para nossa audiência aqui ficar situada, né, nessas diferentes gerações, tem aqui baby boomers, né, nascidos ali até mais ou menos meados dos anos 60, né? Depois tem a geração X, né, de 65 até 80. Depois tem a geração Y, na qual aqui nós nos encontramos, certo? Entre 81 e 96, e depois a geração Z, de 97 a 2012. São essas gerações, quando nós falamos aqui das 4 gerações, são essas gerações que a gente está vendo, né, que se encontram hoje no mercado de trabalho, certo? Lucas, você tratou de um tema que é muitas vezes esse trato diferente entre gerações, que pode decorrer, por exemplo, de como foi a formação dessas pessoas, né? Certamente, aqui o Rodrigo falou da questão da tecnologia, certamente a formação das pessoas lá nos anos 80, nos anos 90, pode ser diferente da formação das pessoas a partir dos anos 2000, 2010, muito mais tecnologia, né, com muito mais acesso à informação, enfim, então pode ter aqui alguns fatores, né, que fazem com que essa fricção entre gerações aconteça, né? Especificamente, em termos de canal de ética, canal de denúncia, né? Como você vê que isso aparece, né, para os profissionais de compliance? Porque uma fricção dessa, inevitavelmente, pode parar, né, numa denúncia, no canal de ética, num tratamento, até mesmo pelo RH, por exemplo, né? Como é que você vê que esses conflitos, né, aparecem para a organização? Geralmente, quando tem um conflito, ele não cai direto no canal de ética, canal de denúncia da empresa, né? Geralmente, ele começa no setor, e uma das partes, de alguma forma, talvez leva para frente, ou porque não consegue mais lidar com isso sozinho, ou porque aconteceu alguma coisa mais grave, né? Geralmente chega quando a situação já não tem ali, por exemplo, já tem um ressentimento grande entre as partes, né? Porque o gestor talvez não sabe lidar bem, né? Justamente por causa dessa questão de formação, né? Da forma como ele tratava até a geração anterior, era uma forma normal para ele, e agora entrou uma geração muito mais questionadora, que é muito mais direta e que algumas pessoas falam sensível, mas eu não concordo em usar o termo sensível. Eles tiveram uma criação, um acesso diferente, né? E hoje, questões que anteriormente a gente achava como, ok, é o nosso trabalho aqui, eu tenho que aguentar. Eles já não veem assim, eu não preciso aguentar isso aqui, né? Eu não preciso aguentar alguém falando mais alto comigo, alguém sendo grosso comigo. Então, acaba que vai criando-se situações que geralmente chegam no canal de ética da empresa só quando já estourou. Dificilmente a pessoa foi grossa comigo, eu já faço uma denúncia. Acontece também. Mas o comum eu já tive alguns conflitos, eu já tive alguns problemas, e aí eu não consegui, não resolveu, falei com a RH muitas vezes, e mesmo assim continua, aí se vai para o canal de ética. E aí a gente tem um outro problema que a gente começou a ver, principalmente em 2025, e principalmente em clientes da indústria, tá? De líderes não querendo mais liderar, ou tendo receio de liderar. Por quê? Porque o que começou a acontecer? Tudo, né, agora na palavra de um líder, tudo que eu faço de cobrança vira denúncia de assédio. Então, eles começaram a ter, putz, agora eu não posso chamar atenção que eu já estou assediando. Eu não posso mais cobrar resultado que eu estou assediando. Então, os líderes pararam de liderar por receio.
Por quê? Pô, eu não quero ser investigado, não quero ser denunciado por assédio. Então eles pararam de liderar. Aí teve muitas empresas, lá em 2025 já, e agora em 2026 também, contratando serviço justamente para mostrar para os líderes como eles devem continuar liderando, mas de alguma forma sem criar o conflito geracional, né? Então, assim, eu preciso cobrar meta, eu preciso cobrar o meu trabalho, e eu não posso fazer isso com medo, mas eu também tenho que ter o cuidado de saber que eu não posso cobrar como antigamente era cobrado, porque hoje em dia o mercado evoluiu, as pessoas evoluíram, então a empresa precisa evoluir junto, né? Eu não posso só, putz, o cara não se adequou aqui com a forma do que os líderes estão liderando, então demite. Vai entrar outro, demite. Entra outro, demite. Em algum momento a empresa vai ter que saber lidar com funcionários da geração Z e vai ter que ter líderes preparados para isso. Por quê? Porque eu não posso simplesmente só ficar demitindo todo mundo, né? Eu tenho que eu tenho que criar uma forma de liderar de uma forma saudável. Aí a gente poderia entrar na NR1, que é mais uma forma de controlar isso, para que realmente a empresa continue fluindo, né? Sem dúvidas. O que você está falando é de uma ponta, né? Por exemplo, do estilo de liderança atualmente existente, né? Que teria que se adaptar. Só que a gente tem que pensar que daqui, talvez a 5 anos, 10 anos, talvez, essas pessoas que são lideradas passarão a ser líderes, né? E aí vai ter uma dificuldade, talvez, aí na gestão, né? Como um todo das empresas. Antes de a gente aprofundar um pouquinho o tema, eu queria, Rodrigo, você como pai de 3 filhos, né? Até mesmo no trato com a escola, né? Tem vários memes na internet que lá nos anos 80 ou 90, né, quando o filho ou a filha recebia uma nota baixa ou recebia alguma correção, alguma medida disciplinar na escola, os pais, né, questionavam o filho, né? E o meme diz que hoje em dia os pais vão lá e questionam a escola, né, poupando os filhos. Como é que você vê? Porque isso também tem uma questão cultural, portanto, que está dentro da casa das pessoas, né? Isso não é um problema que se manifesta apenas lá no ambiente de trabalho e em estilo de liderança. Isso pode ter origem também em como a criação, né, está sendo feita hoje. O que você acha? Acho que o paralelo é muito válido em relação a casa e trabalho, digamos assim, né? Quanto a que você colocou, né, Renato, o ponto de diferentes assim percepções e questão geracional. Acho que aqui uma coisa que é interessante a gente colocar, né, para o debate é tentar não pessoalizar as coisas, né? No sentido assim, às vezes parece que há um certo estigma, por exemplo, porque a pessoa tem aquela ou essa idade, às vezes pode ter até uma certa barreira no diálogo de antemão, né? Ou seja, você vê alguém mais novo ou alguém mais velho do que você e já tem assim uma percepção pré-concebida que pode ser, por exemplo, o mais velho aqui vai ser um cara meio fala umas coisas que não tem mais nada a ver, desatualizado, ou alguém mais novo pode ser, a pessoa não quer, não consegue ter disciplina, tá vendo? E a questão aqui, eu acho que a gente pode também pensar a importância dos procedimentos, né? E aí eu respondo já a sua pergunta em relação a tanto em casa quanto no trabalho. Você tem minimamente como o próprio nome diz, né, uma organização, ou seja, por exemplo, como que quais os procedimentos, qual é a sua rotina, aqui, né, no exemplo em casa, mas aqui numa empresa. Quais são os procedimentos em relação à comunicação entre as pessoas, entre os pares, entre os líderes, entre os liderados? Como que é a questão de comunicação de uma eventual desconformidade? Isso está posto ou não? Acho que isso é até mais importante termos realmente os procedimentos minimamente estabelecidos e efetivos, né? Que a gente já falou aqui por várias oportunidades, também que, às vezes a gente pode construir algo que parece maravilhoso, mas não tem efetividade alguma. Então, acho que aqui a melhor forma de termos aí um certo, digamos assim, norte, é realmente uma questão organizacional de você ter procedimentos estabelecidos para facilitar
a comunicação entre as diferentes gerações, inclusive, né? Porque se a gente ficar só naquela coisa de um apontando o dedo para o outro, nunca vai funcionar. Agora, se tivermos algum procedimento, tanto em ambientes saudáveis, né, quanto em ambientes, digamos assim, com algum desalinhamento. Tem esse canal aqui, tem esse portal ali, eu tenho um meio aqui de alguma forma a ser ouvido. Acho que isso tudo aqui são pontos muito importantes, inclusive nesses gaps geracionais aí que estamos discutindo aqui, né? Muito bom. Lucas, pegando esse gancho, a origem disso, dentro da organização, eu digo, ou a forma de você, melhor dizendo, caracterizar isso, né? Tem aqui uma série de possibilidades, né? Pode ser falha de gestão de um lado, pode ser assédio, pode ser abuso de autoridade, enfim, tem várias formas, né? Agora, como é que a empresa faz para não banalizar isso, né? E não cair nessa situação de, tá reclamando ou fez a denúncia porque é da geração, né, Y, por exemplo, né? Portanto, não deve ser tratado aquele problema ou aquela causa porque tem esse estigma, né? A pessoa só fez a denúncia porque não aguenta a pressão, a pessoa só fez a denúncia porque é de uma geração que é mimimi e assim por diante, né? Então, como é que você vê no dia a dia e o que se orienta sobre como as empresas devem tratar dessa denúncia justamente para não banalizar até o canal de ética, né? Não, perfeito. O que a gente sempre fala é quem tem que se preparar primeiro? O comitê, né? Se a empresa tem um comitê, o comitê tem que estar preparado para saber lidar com essa situação, justamente para não fazer as tratativas, a investigação, já com esse preconceito, né? Com esse preconceito de que é mais uma denúncia aqui da geração Z. Putz, não vou nem perder muito tempo. Então, o primeiro passo é quem é o responsável pelas tratativas das denúncias tem que estar treinado para, da mesma forma como agora existem milhares de campanhas de prevenção ao combate ao assédio contra as mulheres, eles vão ter que saber que, peraí, isso aqui, algumas podem não ter sentido, mas a gente não, porque algumas podem não ter sentido, ou porque hoje tudo é meme na internet, eu não tenho que tratar com seriedade. Por quê? Porque dentro de uma denúncia, eu posso ter um caso sério, né? Eu posso ter alguém realmente criando algum tipo de transtorno, alguém que realmente está tendo um sofrimento ali, que se não for tratado com a seriedade que deve ser tratada, pode evoluir, a pessoa pode até sair da empresa, pedir demissão, colocar uma trabalhista, ou até pode eventualmente ser afastada, né? Por incapacidade psicológica, né? Ela não tem mais condição de permanecer naquele ambiente. E a gente está vendo cada vez mais isso, né? Cada vez mais no Brasil, como um todo, afastamentos por questões psicológicas. A pessoa não aguenta mais, não suporta. E aí ela é afastada. Qual é o custo disso para a empresa? Né? Então, assim, o primeiro passo, preparar o comitê, ou as pessoas que são responsáveis dentro da empresa, para receberem e fazerem as tratativas, né? Justamente como você falou, para não existir esse preconceito referente a uma geração específica. Por segundo, a gente precisa preparar os líderes. Os líderes têm que saber liderar independente da geração. E eles têm que saber que, como eu me porto com alguém da geração dos boomers, ou da geração Z ou Y, é diferente da geração Z. Então eu tenho que saber lidar. Eu tenho que saber lidar com todo tipo de pessoa. Tem uma pessoa que, não por questão de geração agora, ela pode ser mais sensível. Né? Eu posso ter alguém dos millennials que seja sensível a um tipo de gestão, assim como eu posso ter alguém dos baby boomers. Então, assim, não é porque é de uma geração ou de outra que eu vou poder não levar em consideração. Né? Então, os líderes têm que estar preparados para saber lidar. Um líder, ele precisa liderar independente da situação. E por isso que ele é líder. Né? Ele foi escolhido pela empresa, por quê? Porque ele teria a capacidade de, em determinadas situações, se portar e resolver a situação. Agora, se eu tenho um líder que constantemente é denunciado por assédio, talvez uma ou outra denúncia possam não se comprovar, ou que realmente pode ter sido alguma coisa que não seja relevante. Mas se eu tenho 1, 2, 3 denúncias, 4 denúncias, alguma coisa certamente está acontecendo. E aí a gente tem que preparar esses líderes para saber como liderar. Uma questão que, em mais de um treinamento, me foi passada pelos líderes que a gente treinava,
era um líder chegou e falou assim no treinamento: então, toda vez agora que eu for falar com alguém da geração Z, eu tenho que chamar o RH junto. Então, assim, eles criam barreiras que não existem. Por quê? Porque eles não conseguem perceber que, ok, pode ser que em parte das vezes o problema seja da outra pessoa, mas se está acontecendo de forma recorrente, talvez o problema seja eu. Então, é mais fácil eu dar uma desculpa ou dizer, eu tenho que chamar alguém do RH, do que assumir a responsabilidade de líder e dizer, não, eu vou aprender a lidar com essa geração. E eu vou saber que talvez eu não possa cobrar da mesma forma como eu cobrava anteriormente, né? Talvez a forma que ele cobrava não estava errada, mas ela não é vista da mesma forma hoje como era vista antigamente, né? Então, tem que ter uma evolução. A pessoa não pode parar de estudar, parar de entender como se portar, né? O líder tem que dar um exemplo. Muito bem, aqui tem um ponto, né, que é discutido no tema de gestão, né, que as pessoas que chegam à gestão, seja a liderança, por exemplo, de um grupo, de um departamento ou da organização como um todo, chegam lá por questões técnicas muito bem avançadas e caracterizadas, né, então a pessoa é muito boa naquilo que ela faz. Uhum. Só que quando ela chega num posto de liderança, de gestão, né, aquela parte técnica é importante, mas talvez não seja a parte mais importante. E aí a pessoa às vezes não foi preparada, nunca teve uma instrução para assumir um papel de liderança, porque ela sempre focou na parte técnica, e talvez com razão, porque foi isso que levou ela até lá, né? Mas ela nunca teve um treinamento ou proporcionalmente ela passou muito mais tempo estudando tecnicamente do que para se tornar líder, digamos assim, e para aprender a liderar, né? Você já deu algumas dicas, Lucas, mas se você puder empacotar aqui em poucas palavras, quais são os maiores erros que você vê nas organizações que tentam lidar com essa fricção, né? Onde que as organizações erram? Ah, perfeito. O que a gente percebe muito nas empresas é que muitas vezes, justamente, a gente tem promoção para liderança por antiguidade e por técnica. Mas, como você falou, alguém que é técnico ou porque ele está há muito tempo na empresa, não quer dizer que essa pessoa seja um líder por natureza, né? O líder se prepara. Tá? Algumas pessoas são líder por natureza, mas a gente precisa ter uma preparação. A gente tem que ter uma preparação, porque não adianta simplesmente agora fulano de tal vai ser o líder aqui da empresa, mas ele nunca liderou, ele não sabe como é. Então treinando, eu preciso treinar os meus líderes, e eu preciso não só dar um treinamento, ó, tu vai ser líder aqui, agora esse aqui tem um passo a passo aqui, alguns vídeos que já estão ali na empresa há 10 anos, 5 anos, eu assisto isso aqui e vamos lá, começa a trabalhar. A maioria das empresas não tem, né, uma estrutura de treinamento para essa evolução. Agora você era analista, você virou analista sênior, agora você saiu o gestor anterior, agora você é o líder. Né? Então, assim, eles têm que ter um treinamento de liderança, e dentro desse treinamento de liderança, a gente engloba vários tipos de treinamento que aí não são específicos de liderança, mas são importantes, como prevenção ao assédio, sexual e moral, e também geracional, conflito geracional, né? Isso aqui ainda não entrou no radar de grande parte das empresas, mas com certeza nos próximos anos, as empresas que ainda não se prepararam vão perceber que elas vão ter que colocar dentro dos treinamentos normais, treinamento da forma como eu quero que os meus líderes se portem, né? Porque se uma empresa até hoje não deu um treinamento para os seus líderes, talvez já passou da hora. Então, pode aproveitar agora e buscar esse treinamento para que os meus líderes saibam liderar e saibam resolver conflitos, qualquer tipo de conflito, e dentre eles, geracionais. Muito bom. Já nos encaminhando aqui para o final desse nosso episódio, eu queria deixar essa última pergunta aberta a vocês dois, né? Porque a gente também precisa pensar em prevenção, em preparação, né? E da forma como vocês enxergam esse tema no mercado, como que vocês entendem, né, que as empresas podem se preparar para lidar bem com essas situações? Como eu falei, aqui não é uma questão, me parece, localizada em um departamento específico, né? É uma situação que perpassa aí por diversas áreas e diversos departamentos de uma mesma empresa, né? E como é que vocês entendem, então, que as organizações devem se preparar
para tratar dessas fricções? Posso comentar aqui, Renato, rapidamente? Acho que o maior erro aqui é cair naquele lugar comum de os mais velhos criticando os mais novos, né? Que a gente escuta, né? Certamente nós já ouvimos isso, eventualmente podemos já tê-lo feito também do outro lado. Então, sair desse discurso nós contra eles, me parece que é o principal desafio aqui, que é fundamental que a organização como um todo seja vista como um time de pessoas, como uma equipe com diferentes funções, diferentes habilidades, né? Às vezes pode ser um ativo, uma pessoa de uma geração diferente da outra em um determinado projeto, em uma determinada atividade. Então, acho que tratar, né, se as empresas de fato tiverem a humildade, né, de reconhecer que teremos gerações diferentes e sempre vai ser assim, é muito mais fácil, então, termos práticas e procedimentos que, de fato, olhem para isso e pensem, né, como que eu vou liderar os mais jovens? O que esses mais jovens têm a contribuir que talvez o pessoal de gerações mais avançadas não possam contribuir tanto, né? Então, acho que tratar tudo, de fato, como uma grande engrenagem, né, que cada pessoa contribui da forma como puder, e também tendo, né, acho que estou chovendo molhado aqui, mas os procedimentos são muito importantes. Já falamos aqui em vários episódios, diferentes formas, seja aí política, canal de ética, comunicação, liderança. Então, não ver isso como aquela coisa, isso aí é da geração X e não tem o que fazer. Acho que esse é o maior erro que a gente tem que evitar aqui, e realmente que as empresas, que as pessoas possam se preparar para receber, né, os mais jovens e também para ouvi-los, para entender as demandas das novas gerações, que inevitavelmente serão os líderes do futuro, né? Então, acho que esses pontos aqui, tentando resumir o que a gente está falando, parece que são os mais relevantes. Não sei o que você acha aí, Lucas. Eu acho que é exatamente isso que você falou, e só complementando, porque é uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais, quando tem alguma questão envolvendo geração Z, aí a gente vai ver, abrir os comentários, o que mais se vê é demitiria, eu demitiria, manda embora, não sei o quê. Então, existe já um preconceito de que, não, eles têm que se moldar a nós, e não o contrário, né? Muitas vezes, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas criticam, porque dizem, não, eles têm que se ambientar, né? Ok, eu não estou dizendo que eles não têm que se ambientar ao trabalho, as políticas da empresa, a forma como a empresa vem trabalhando, mas a empresa não pode ser passiva e achar que as pessoas vão entrar prontas dentro da empresa. Porque a gente já pegou caso de clientes que, assim, aconteceu alguma situação, né? Qualquer tipo de geração, de situação, tá? Por exemplo, a pessoa simplesmente comunicou que não viria para o trabalho por X motivo, demite. Daí uma outra pessoa, também da geração Z, fez a mesma coisa depois, demite. Pô, vou começar a demitir todo mundo? Será que eu não tenho que enxergar que talvez isso seja uma tendência da forma de pensar? E será que eu não preciso, antes de demitir, direcionar essas pessoas justamente com os procedimentos e políticas que o Rodrigo falou, e talvez adaptar e atualizar essas políticas? Eu não estou dizendo que a empresa tem que aceitar que alguém diga, olha, não vou trabalhar amanhã e é isso, né? Mas a empresa tem que entender e, não de forma passiva, se preparar para saber lidar com essas situações, porque senão toda semana ela vai estar demitindo alguém. E quanto mais tempo passa, mais pessoas dessa geração vão assumir posições dentro do mercado de trabalho, e se a gente não conseguir ter um alinhamento de expectativas de ambas as partes, eu vou ter uma empresa que vai ter uma rotatividade maior do que a gente já tem hoje, né? Então, assim, a gente sabe que para a empresa, quanto mais tempo a pessoa fica, melhor. E a gente sabe que essa geração vem com uma ideia de que eu não quero passar minha vida inteira na empresa, né? A grande parte tem esse pensamento. Então, a gente precisa criar, de forma ativa, processos, procedimentos, fazer treinamento para a liderança, para que a empresa esteja preparada para receber essas pessoas e prepare essas pessoas para os procedimentos da empresa, sabendo que vai ser uma preparação diferente do que foi nas outras gerações. Muito bem, muito obrigado, Lucas e Rodrigo. Acho que a discussão foi muito produtiva. Eu já deixo aqui um convite para um episódio futuro, que é justamente
o incremento de um elemento essencial que a gente está vendo hoje e que, segundo as previsões, vai ficar cada vez mais presente e mais avançado na vida de todo mundo, que é a inteligência artificial e como estas tecnologias, né, e ferramentas vão afetar justamente o trabalho nas organizações, né? E a gente vai ver se esses conflitos que nós discutimos aqui serão acentuados ou serão mitigados, certo? A ver. Bom, pessoal, falamos aqui sobre conflitos geracionais, né, dentro do ambiente de trabalho, nas organizações, como as empresas podem identificar isso de um lado e tratar isso de outro, né, evitando erros que são muito comuns, muito derivados de estigmas ou de preconceitos ainda existentes. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, por favor, curta, compartilhe, envie para um amigo, envie para um colega, porque isso nos dá cada vez mais motivação para seguir com o nosso trabalho. Então, agradecendo aqui a presença do Lucas e do Rodrigo, nos despedimos e até o próximo episódio. Um abraço. Obrigado, até a próxima. Até mais.